Olá, terça-feira, 19 de fevereiro, está no ar o Alba Notícias ao vivo. Hoje damos início a nossas entrevistas com os deputados da Casa e você vai conhecer Zé Cocá, que está em seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Confira os outros destaques desta edição. Giro pelas comissões. As discussões realizadas pelos grupos temáticos da ALBA nesta terça-feira. Gestores municipais de assistência social da Bahia realizam reunião ordinária na Casa do Povo. Ministério da Saúde determina que cobertura vacinal do sarampo seja ampliada em todo o país. Substituir açúcar por adoçante emagrece? Saiba o que revelou uma pesquisa encomendada pela Organização Mundial da Saúde. E ainda, Expo Alba desta semana traz a mostra Rabiscos, do artista plástico Gustavo Maciel. Boa tarde, tudo bem? Agora são 2h05. Como eu disse na abertura do Alba Notícias, começamos hoje uma série de entrevistas com os 63 deputados estaduais que compõem a 19ª legislatura da Bahia. Você vai conhecer um pouco mais sobre Zé Cocá, baiano da cidade de Itiruçu, que está em seu primeiro mandato aqui na casa. A repórter Patrícia Oliveira está ao lado do deputado e vai contar para a gente quais são os planos do parlamentar para os próximos 4 anos. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Luana. Boa tarde para você que assiste o Alba Notícias ao vivo. É isso mesmo, estou agora ao lado do deputado Zenildo Brandão Santana, mais conhecido como Zé Cocá. Ele vai conversar com a gente, como a Luana falou aí, sobre o seu primeiro mandato, vai falar quais são as expectativas dele e quais serão as principais bandeiras defendidas por ele. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, amigos da Alba Notícia. É um prazer estar aqui com vocês. É uma das nossas bandeiras, nós precisamos brigar muito por uma região forte. Eu costumo dizer que tive 50 mil votos no território Vale de Quiriçá e Médio Rio de Contas. Isso me deu um compromisso de brigar por uma região forte, uma região que perdeu sua identidade nos últimos anos e criam com essa esperança do novo nome, de uma nova discussão regional. Isso, graças a Deus, nos fortalece e cria-se esse fortalecimento para que a gente busque horizonte, que a gente busque discussões para criar, acima de tudo, uma região forte e, claro, brigar por toda a Bahia. Mas a região nos credenciou um representante legítimo daquela região. Deputado, o senhor apresentou, né, aqui na casa um projeto sobre o fortalecimento da cadeia do leite. Explica para quem está em casa como é que vai funcionar esse projeto. Patrícia, esse projeto é justamente para que a gente fortaleça a agricultura familiar e fortaleça a força do leite na Bahia. Você vê que hoje a Bahia tem o 3º maior rebanho do Brasil leiteiro e é o 23º em produção. Então, a gente está pedindo para que o governo do estado priorize a compra dos derivados do leite do produtor rural baiano, que é justamente isso. Hoje você tem um mercado, hoje vem muito leite de fora, inclusive de outros países. Isso enfraquece muito o nosso mercado aqui interno. Então, nós precisamos criar essa discussão para que isso se fortaleça, para que o leite baiano fortaleça a agricultura familiar e melhore o preço. Não é justo hoje um produtor rural vender um litro de leite por R$1 e você vai para a prateleira e compra esse leite por R$4, R$5, R$6. Eu, que sou produtor rural a vida toda, passei por essa dificuldade, passo até hoje e sinto que precisamos buscar alguma alternativa. Essa é uma pequena alternativa, precisamos junto com o governo do estado, junto ao governo federal, buscar alternativas para que dê condição ao produtor de leite que hoje, infelizmente, vive marginalizado, vive numa condição de não ter condição nem de pagar suas contas. Luana, a gente vai saber de Luana lá no estúdio se ela tem, né, alguma pergunta a fazer para o deputado. É importante, então, tratar a agricultura familiar como um viés fundamental aqui no estado da Bahia? Então, acabei de escutar a Luana, né, como a gente estava falando aqui ao vivo, tem dessas coisas. Então, ela falou que o senhor, né, de lá do Vale do Jiquiriçá, e o senhor falou que conhece realmente como é que, já que o senhor conhece muito, como é que vai funcionar na prática, né, esse fortalecimento da cadeia do leite?
Nós precisamos criar discussões para que a gente fortaleça. Você tem hoje no Vale do Jiquiriçá e no Médio Rio de Contas várias regiões com potenciais grandiosos para leite e para as outras agriculturas. Então precisamos fortalecer. Nós temos em Jiquié, na região do Médio Rio de Contas, a barragem de pedra, que tem uma área irrigável de muitas mil hectares. E hoje você tem menos de 1% dessa área irrigável. E você pega hoje em outras áreas, como no Vale do Rio Corrente, como no Vale São Francisco, com trechos de irrigação constante. Já discutimos isso com o governador Rui Costa, para que a gente crie horizonte nessas questões, para que a gente fortaleça a zona da mata também na região de Jaguaquara, na região de Jequié e na região próxima ali, para que você incentive e busque qualificar esses produtores. Você tem hoje um nível grande de gado leiteiro na nossa região e um nível pequeno de produção. É falta de qualificação. Então nós precisamos intensificar isso. Nós precisamos mostrar ao pequeno produtor que ele tem que aprender a trabalhar. Que tirar leite não é mais simplesmente como era no passado. Antigamente você era extrator de leite. Você tem que ver um produtor de leite. O produtor de leite ele tem que aprender, tem que se qualificar. Eu tenho certeza que junto com o governador Rui Costa iremos buscar essa medida para ajudar os pequenos produtores da nossa região. Obrigada, deputado. É com vocês aí no estúdio, é com você, Luana. Obrigada, Patrícia, e também ao deputado. Por meio dessas entrevistas, você, telespectador da TV Alba, vai poder ficar conhecendo um pouco mais do perfil de cada um dos 63 deputados eleitos para essa legislatura que já está aí seguindo a todo vapor. O Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado da Bahia, conhecido também como COEGEMAS, realizou uma reunião ordinária durante todo o dia de ontem aqui na Alba. Os gestores discutiram a eleição do Conselho Tutelar aqui no estado e a deputada Neuza Cadori também participou do debate. O auditório Jorge Calmon amanheceu com a sala lotada de gestores e trabalhadores do COEGEMAS, o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado da Bahia. O objetivo da reunião ordinária foi debater assuntos importantes ligados à classe de assistência social. Entre os assuntos em pauta discutidos estava a eleição de conselheiros tutelares para 2019. As reuniões acontecem mensalmente em Salvador ou esporadicamente em algum território da Bahia e através dessa discussão, juntamente com os gestores municipais de assistência social, com os trabalhadores do SUAS, com os usuários e o demais controle social, a gente consegue avançar. Então, o COEGEMAS ele está para trabalhar de forma coletiva, visando uma proteção social básica, uma proteção social especial, de forma mais qualificada para os nossos 417 municípios da Bahia. As palavras de Jailton foram reforçadas por Edilene Paim, a secretária de Assistência Social de Coração de Maria, cidade que fica na região nordeste do estado. Segundo ela, a eleição para novos conselheiros tutelares municipais deve ser muito bem debatida, dada a relevância das funções exercidas por esses profissionais. E o objetivo nosso aqui hoje é discutir um pouco com o SECA, que é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, acerca do processo unificado de eleições para os conselheiros tutelares dos municípios da Bahia. A deputada estadual Neuza Cadori, que também compareceu ao evento, afirmou que reuniões como estas são importantes para o fortalecimento do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. O desafio de fazer a assistência social nos municípios. Então, é um espaço institucional que permite troca de experiência, articulação, Então, ele tem contribuído bastante para fortalecer o SUAS e é mais uma ferramenta para que nessa casa a gente também possa ouvir, dialogar, possa se articular e fortalecer esse esforço que é muito importante para o desenvolvimento, principalmente daquelas pessoas mais pobres, mais necessitadas dos municípios. Mesmo com a Alba funcionando em esquema de turnão, os debates das comissões da Casa, que tiveram início na quarta-feira passada, seguem a todo vapor. Veja o que foi discutido por alguns dos grupos temáticos que estiveram reunidos hoje. A repórter Fernanda Dourado deu um giro para trazer as informações para a gente. Vamos conferir. O turnão retomado ontem na Assembleia Legislativa da Bahia não afetou o funcionamento das comissões da Casa. Segundo o primeiro vice-presidente da ALBA, deputado estadual Alex Lima, essa foi uma das prioridades quando a medida foi definida pela mesa diretora. Apesar de estar funcionando no turnão por questões administrativas, nós não vamos diminuir o trabalho das comissões, muito pelo contrário. Hoje nós estávamos discutindo a possibilidade de pedir ao presidente Nelson Léo para que nós tenhamos mais um dia de comissão, porque os 2 dias de comissão já está chocando muito diversas comissões. Então, a pegada aí que nós estamos na casa é de ampliar
os dias para as comissões e aumentar o trabalho nesses órgãos, nessas discussões temáticas aqui na Casa. Na reunião desta terça-feira, a Comissão de Infraestrutura, presidida pelo deputado estadual Pedro Tavares, aprovou convites para secretários do Estado comparecerem ao colegiado. O convite é feito para cada secretário, esse convite vai ser expedido pela comissão e o secretário vai marcar na data conveniente a ele para vir expor aqui. Logicamente que a gente tem agora uma semana complicada, que a próxima semana é uma semana que antecede o carnaval, isso deve ficar para depois do carnaval aqui. Mas tenho certeza absoluta que cada secretário vai ter aqui à disposição e vai querer vir mostrar aqui o seu planejamento para os próximos 4 anos em cada área específica. Já a Comissão de Direitos Humanos discutiu, entre outros assuntos, os temas das próximas audiências públicas, como a luta pelos camponeses, a intolerância religiosa e direito à água e sustentabilidade. O colegiado aprovou ainda uma sessão especial conjunta com a Comissão da Mulher para lembrar a data que marca 1 ano do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. O dia 14 de março, dia que a gente celebra a perda de Marielle, a gente quer fazer um evento para dizer que ela está muito presente, e que a história dela é motivo de muito estímulo para todas nós e que ela não vai ser esquecida. Então, uma sessão especial aqui em conjunto com a Comissão de Direitos da Mulher para a gente reforçar, principalmente nesse momento em que muitas perdas estão acontecendo. Na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados também discutiram diversos assuntos do colegiado, incluindo a votação de projetos dos parlamentares. Além de aprovarmos 2 projetos, 2 vetos do governador, que considerados também aqui a opinião da Assembleia, em consenso, nós discutimos, de forma preliminar ainda, o funcionamento, a metodologia da CCJ para nós viabilizarmos aprovações dos pareceres e, digamos assim, sobretudo, possibilitar que os deputados tenham seus projetos aprovados na comissão. Aqui a casa, como era da Câmara Municipal de Salvador, não se vota projeto de deputado. Por que não se vota? Qual o problema de votar projeto de deputado? Nós estamos legislando. Nós não podemos ser o anexo nem ser reboque do Executivo. No próximo bloco, o Ministério da Saúde determina que cobertura vacinal do sarampo seja ampliada. E ainda, substituir açúcar por adoçante emagrece? Saiba o que revelou uma pesquisa encomendada pela Organização Mundial da Saúde. Agora, 2h17. Não saia daí, o Alba Notícias volta já. A baixa cobertura vacinal e a necessidade de ampliar a imunização contra doenças que já haviam sido eliminadas ou erradicadas, mas que voltaram a circular no país, como o sarampo, levou o Ministério da Saúde a propor um novo pacto sobre vacinação. Quem traz as informações sobre este assunto e mostra como está a cobertura vacinal na capital baiana é a repórter Patrícia Narriman. Confira. O sarampo, erradicado no Brasil há mais de 19 anos, voltou a ser uma preocupação para o Ministério da Saúde. É que de janeiro de 2018 até janeiro deste ano, já são mais de 10.274 casos da doença em 2 estados preocupantes, onde existe o surto do sarampo, Roraima e Amazonas. Também tem outros estados, também tem casos isolados da doença. É o caso da Bahia, com 2 ocorrências de infectados. E é por conta disso, para evitar a proliferação do sarampo, que o Ministério da Saúde decidiu ampliar a cobertura vacinal em todo o país. E a gente conversa aqui em Salvador com a coordenadora de imunização, Doiane Lemos. Ela é coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Doiane, eu quero que você me explique como é que está a situação aqui na capital baiana. É sempre muito importante estar discutindo os agravos, ainda mais quando a gente tem uma ferramenta que é a vacina para prevenir. Então é importante que a população saiba a importância dessa vacinação, que é estar vacinado e não contrair determinada doença. O que nós estamos encarando aqui no Brasil atualmente? A migração dos venezuelanos para o país encontrou pessoas não vacinadas e o sarampo aconteceu. Aqui em Salvador nós não registramos casos de sarampo até o momento, porém precisamos estar vigilantes
e mantendo uma cobertura adequada, porque nós estamos fechamos o ano com 63% de cobertura, isso não é o ideal, a cobertura é acima de 95%, para que a gente tenha uma segurança de pessoas vacinadas bloqueando a chegada de um determinado imuno. Agora, quem é que precisa realmente ser vacinado? Os indivíduos a partir de 12 meses, eles devem ser vacinados e até 49 anos. Então, o indivíduo até os 29 anos, ele recebe 2 doses no calendário básico de vacinação e a partir dos 30, uma dose única. Então, é importante estar de olho nessa caderneta de vacinação. Você falou do cartão, né? E se eu não sei se eu fui vacinada quando era, né, pequena ou eu perdi o cartão, como é que eu faço? Importante, primeiro ponto, guardar o cartão. Caso esse cartão a pessoa perca por algum motivo, infelizmente ela vai ser considerada não vacinada, porque não tem como, numa informação verbal, a gente confirmar realmente as vacinas que aquele indivíduo recebeu. Então, uma vez que perdeu o cartão, ele vai fazer o uso da vacina conforme a sua faixa etária e daí a gente pede, pelo amor de Deus, que ele guarde esse comprovante de vacinação. Agora, aqui em Salvador, onde é que eu posso me vacinar meu filho? A vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, está disponível em todas as unidades de saúde do município, que funcionam de 8 às 17 horas, né, em horário comercial, e que o indivíduo comparecendo a essas unidades, se ele levar o cartão de vacinação, será visualizado sua situação vacinal, porque pode ser que ele vá e não precise receber nenhuma vacina, ou mesmo ele vai iniciar ou completar o esquema de vacinação. Mas é importante, eu vou frisar novamente, guarda o cartão, porque posteriormente, por alguma situação de trabalho, de viagem, não há necessidade de uma revacinação desnecessária. Obrigada, viu, Doiane? De nada. Patrícia Narriman para o Alba Notícias. É isso aí, lembrando que esse compromisso de vacinar é um compromisso do poder público, mas também de toda a sociedade. E ainda falando de saúde, um estudo encomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que o uso de adoçante não emagrece e nem melhora a saúde. A pesquisa não é conclusiva, mas já serviu para levantar um questionamento com relação à melhor opção para adoçar os alimentos. Vamos saber mais na reportagem de Michele Gramacho. O jornalista Leonardo prefere usar adoçante quando precisa adoçar um alimento. Já tem alguns meses que ele cortou o uso do açúcar, um hábito estimulado pela família. Essa mudança no hábito alimentar veio a partir da família. Assim, minha mãe, meu irmão, o pessoal cuida mais da saúde do que eu. Tem uma disciplina maior na questão alimentar, na questão dos exercícios físicos. E eles que pesquisam falaram, o açúcar ele traz mais malefícios para a saúde, para o organismo. E aí eu falei, não, eu consigo substituir o açúcar pelo adoçante. O difícil é fazer que nem eles fazem, é eliminar os dois e ficar só com o doce da fruta. Eu ainda não cheguei nesse patamar, não. Já a psicóloga Analice dá preferência ao açúcar quando tem a necessidade de adoçar algo. Se eu puder tomar o suco, seja ele qual sabor for, sem açúcar é melhor. Mas, claro, né, tem sucos cítricos, alguns sucos que a gente prefere adoçar. Então, eu prefiro o açúcar. Então, na preferência entre açúcar e adoçante, eu prefiro o açúcar. Açúcar ou adoçante? Se você sempre acreditou que o adoçante é mais saudável e não engorda, um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde trouxe uma polêmica. Para a pesquisa, não existem evidências convincentes de que o adoçante ajude a perder peso ou melhore a saúde. Ainda serão necessárias mais pesquisas para confirmar esta afirmação. Mas, enquanto isso, que tal nenhum nem outro? A gente experimentar um suco, por exemplo, da forma natural. Consumir os alimentos da forma mais in natura possível é uma das orientações da nutricionista Carla Mota. Para ela, o uso de adoçantes deve ser feito apenas por pessoas que não podem consumir açúcar, como o caso dos diabéticos. Para quem já é uma pessoa saudável, que se cuida, se alimenta bem, pratica uma atividade física, eu recomendo que você consuma o açúcar. Porque assim, o açúcar em si, na verdade, se você consumir uma coisa esporadicamente, um final de semana, uma saída com os amigos, não faz mal. O consumo ideal hoje em dia do açúcar é de 25 gramas ao dia, que corresponde a uma colher de sopa de açúcar no dia. Então, assim, se você for fazer isso esporadicamente, não tem problema nenhum. É realmente mais indicado o adoçante para quem está com obesidade, diabetes. Então, eu recomendo mais o açúcar.
com o resultado de que não existe nenhuma diferença entre as pessoas que utilizaram açúcar ou adoçante, obtido pelo estudo feito por pesquisadores europeus que analisaram 56 pesquisas sobre o impacto do uso dos adoçantes no controle de peso, índice glicêmico e em doenças cardiovasculares. A Organização Mundial de Saúde vai produzir orientações para desmistificar o uso do adoçante como alternativa saudável ao açúcar. Mas desde já, Carla dá uma dica de como ter uma vida adoçada e saudável. O primeiro passo é você dar uma reeducação alimentar. Você ir diminuindo aos poucos o açúcar no seu consumo no dia a dia. As papilas degustativas, ela demora na faixa de 3 semanas para ser renovada. Então, até 3 semanas você ir diminuindo o consumo do açúcar, o seu paladar já vai modificar para um paladar menos doce. E assim, o que eu aconselho é o suco, você consumir o suco da própria fruta, porque ele já vem a frutose, que não deixa de ser um tipo de açúcar da fruta. Se você for sair, vai comer uma sobremesa, procura consumir umas frutas que sejam da época, porque elas acabam sendo mais saborosas, mais nutritivas, então melhora essa quantidade de doce. E também consumir muitas frutas secas, como ameixa, banana passa, pêssego, passas, porque elas são doces também, e aí ajuda a gente a diminuir, ter essa sensação de tanto doce, querer tanto açúcar. No próximo bloco, a exposição Rabiscos, do artista plástico Gustavo Maciel, que está na Expo Alba. Agora, 2h27. Não saia daí, o Alba Notícias está ao vivo e volta já já. As inscrições gratuitas para a utilização dos camarotes acessíveis do Carnaval de Salvador já começaram e podem ser feitas pessoalmente ou pela internet no site camaroteacessível.salvador.ba.gov.br. As estruturas instaladas nos principais circuitos da folia são voltadas para pessoas com deficiência e idosos. O interessado em fazer o cadastro presencial deve ir até a sede da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, SEMPS, no bairro do Comércio. Os camarotes estarão no Campo Grande, na Piedade e em Ondina. Na unidade do Campo Grande serão disponibilizadas 60 vagas para idosos. Na Piedade, as 100 vagas disponíveis serão destinadas a pessoas com deficiência. Já em Ondina, serão outras 100 vagas para os dois públicos. Cada usuário que necessite de acompanhante pode indicar apenas uma pessoa. E se você se interessa por arte, não pode deixar de conferir a exposição Rabiscos, de Gustavo Maciel, aqui na Alba. O artista plástico utiliza técnicas variadas em suas pinturas e esculturas. A mostra fica em cartaz no saguão de entrada da casa até sexta-feira, dia 22 de fevereiro. Confira. Desde quando ele se entende por gente, pintar faz parte do seu dia a dia. Optou por fazer universidade de odontologia, mas o gosto pela pintura permaneceu. E o que era um hobby virou profissão. Minha mãe, ela fez escola de belas artes e eu desde pequeno acompanhava ela nas aulas e eu acho que eu me encantei por conta disso. Aí eu comecei a fazer pintura, escultura pequenas esculturas em durepox, em giz, no colégio, em vez de estar aprendendo, eu estava lá esculpindo na sala de aula com o giz da professora. Fazia desenho no caderno e tal. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais, comprando tela, pequeno mesmo, pintando os bichos que eu tinha dentro de casa, o cachorro, tudo. E aí, mas assim, depois eu fui fazer uma outra faculdade que não de arte. Acabei fazendo odonto, fiz a ortodontia, a especialização em ortodontia. E depois disso, uma amiga minha viu uns quadros lá em casa e pediu para que eu fizesse umas telas para ela para fazer uma exibição numa loja de decoração. Daí eu fiz e na sequência a loja me ligou que tinham pessoas interessadas para comprar os quadros. Aí foi quando eu me atentei para que eu estava saindo do hobby e virando realmente
uma outra profissão, a segunda profissão, né? Para a exposição Rabiscos, aqui na Alba, o artista trouxe 20 telas e usou 4 tipos de técnicas: pinturas em aquarela, nanquim, pastel e carvão. Segundo ele, o que mais lhe agrada é retratar a figura humana. E não é que ele arriscou 2 figuras emblemáticas e deu certo. O Cristo foi rabiscado em carvão e a Mona Lisa em pastel e nanquim. A exposição chama-se Rabiscos, porque se forem reparar bem assim, mais ou menos, são mais ou menos rabiscos mesmo, assim, os desenhos que tem aqui, né? Como se fosse sketch mesmo. E eu faço trabalhos com nanquim aqui, com carvão e aquarelas também. E quem se interessar, como é que faz para poder vir aqui na Assembleia, comprar, procura quem? Então, tem Bruna que está aqui, que vai ficar aqui durante a exposição. E pode chegar aqui, já conversa direto com ela e já pode levar o seu quadro para casa. Então, fica a dica para você que aprecia uma boa dose de arte e beleza. A visita é de graça. Se todo rabisco fosse assim, hein? Parabéns, Gustavo. E você em casa, já mandou a sua mensagem pra gente? Fale com a TV Alba, nós queremos interagir com você. Quer saber como? Confira. Tá na mão, mais sugestões, mais interatividade, mais participação. Agora você já pode passar o zap para o 71996027526 e contribuir para a nossa programação. É você na TV Alba, a TV da Casa do Povo. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site al.ba.gov.br. E para rever o jornal na TV, tem sempre a reprise do Alba Notícias às 7h30 da noite. E lembre, fale com a gente pelo WhatsApp. O número, anote aí, é o 71996027526. Amanhã nós voltamos a nos encontrar ao vivo às 2h da tarde. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau.